Olá, meus irmãos, olá, amados, amados da minha alma, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu resolvi gravar esse vídeo, como esse canal é novo, né? Ele fez um mês só, mas eu resolvi dar o meu testemunho, falar um pouco da minha vida em uns 2, 3, 4 vídeos. Durante a semana vamos fazer orações da manhã, da noite. Esse canal é para gente abençoar a nossa vida. Mas eu quero falar um pouco da minha vida, da minha conversão, do meu testemunho. E eu quero dizer para vocês tudo aquilo que eu passei. Inclusive que eu vou contar aqui, nesse primeiro vídeo, como o diabo tentou me matar. Verdadeiramente com as mãos. É muito intrigante, né? Mas é uma realidade. Eu vou contar aqui para vocês, não vou falar nenhum tipo de nome de religião ou de legenda ou nada, não vou falar. Eu vou falar as coisas que eu passei. Quero fazer um vídeo falando de coisas impressionantes que eu passei na minha vida, tá bom? Então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Rubem Jesus Silva Júnior, o missionário Rubem Júnior. Eu nasci numa família de classe média, né? Meu pai era um grande trabalhador, um homem trabalhador, mas na época dele, o trabalho que ele fazia dava muito dinheiro. E a gente era uma família privilegiada, né? Privilegiada por ter um pai bom, uma mãe boa, né? Tivemos uma ótima infância. E a minha vida espiritual começou mesmo quando eu era criança ainda. Eu tinha muitos problemas de saúde, como bronquite asmática, eu tinha asma, eu tomava remédio, cheguei a tomar remédio para retardar a mente. Acreditem se quiser. É verdade, tinha um remédio que eu tomava, chamava Comital, eu não vou esquecer nunca. Eu lembro de coisas, às vezes eu não lembro de nomes, de coisas de agora, mas eu lembro de coisas lá quando eu era criança, que o meu pediatra ainda vivo, eu com 55 anos, o doutor Odilon até o ano passado era vivo, com 99 anos, um negócio assim. Não sei se esse ano ainda continua vivo, mas era um pediatra muito conhecido. Se faleceu, eu não vi. Falava, Yolanda, para minha mãe, o Rubinho é de outro planeta. Rubinho não é desse planeta. Eu era muito diferente. Sempre fui um garoto extrovertido, palhaço, brincalhão, inteligente, ágil, não parava um minuto, super ativo. E devido a essas coisas que eu passava, minha mãe me levava muito em benzedeira. Eu lembro disso. E uma vez eu lembro que uma das benzedeiras falou para minha mãe que eu tinha que usar um colar de Ogum, de São Jorge, que representava o Ogum na Umbanda, essa mulher que nos benzia, né? Essa senhora já faleceu, minha mãe já faleceu. E ali eu fui entregue a essa entidade. E a vida passou, a gente, né, foi crescendo. E aí a minha família toda se direcionou para uma religiosidade espírita. Não vou falar nomes, tá? Até para proteger e para me proteger, né? E acredito que aos 20, deixa eu ver, aos 20 anos de idade, mais ou menos isso, eu fiz um ato religioso que eu dava a minha vida, né? Passei de 21 dias num quarto trancado, matanças de animais, né? De bichos, tomando banhos de ervas podres, cheias de bicho, tomando aquela água podre todos os dias. Os bichos ficavam entre os dentes, aquele bicho preto.
que tem no ralo, aquilo ficava entre nossos dentes, vivo. E eu era trancada ali dentro porque a minha vontade era fugir, eles me trancavam. Eu não queria fazer, a minha mãe praticamente obrigou. E eu fiz aquilo ali. Dali para frente, eu posso afirmar que eu tive um pouco de sossego na minha vida, muito agitada. Eu era muito namorador, eu gostava de sair muito, bebia. Já novo, já bebia com 16, 17 anos, já tomava as cachaças da vida, cigarro, tudo. A única coisa que eu sempre fiz, que até hoje eu faço, é pescar. Eu amo pescar, pessoal. Eu nasci no meio da pescaria e amo até hoje pescar. Mas vamos lá. E com isso tudo, a minha vida se tornou uma vida meia relaxada com as coisas de Deus. Os meus pais católicos, meu pai já não acreditava muito, porque contava as histórias lá do catolicismo dele, mas minha família inteira se aprofundou no espiritismo. Todos, sem tirar nenhum, todos. O último aí foi meu irmão mais velho, que eu até não acreditava que iria, mas foi. E aí, nessas lutas, vai e vem, uma vida muito desregrada, uma vida cercada de bebida, mulher, né, álcool, drogas e tudo que é de ruim eu tinha na minha vida. Mas eu tinha uma coisa boa, que era uma família boa, estruturada, um pai bom, uma mãe boa, e isso que sustentou muito, né? Eu acredito que hoje não era para mim estar vivo se eu não tivesse uma criação boa, porque eu posso afirmar para vocês que 90% desses meus amigos morreram. 90%, não foi no crime, foi na bebida, foi atropelado, acidente, bêbados dirigindo ou atravessando uma rua, ou mortos, né, por outras pessoas. E eu sobrevivi. E quando eu cheguei nesse local que eu falei para vocês, que eu bebia água podre, foram 21 dias dormindo seminu no chão. Eu não sei como eu não fiquei tuberculoso, porque eles punham uns panelões de água, panela de alumínio no sereno, e eu lembro que eu fiz essa obrigação numa época de inverno, e a água ficava em cima do telhado para congelar. E quando era 4 da manhã, todos os dias, era aquele balde acho que ali tinha uns 100 litros de água, jogado em cima de você, no tempo. Era um choque que... Aí você dormia, desacordava, porque o espírito entrava no corpo. Eu recebia um espírito. Um não, eu recebia vários, 3 ou 4, um negócio assim. E aí, pessoal, eu passei coisas horríveis ali. Horríveis. Bicho na boca, bicho que matava, comer coisa crua, só aquela comida daquilo ali, com os dejetos daquilo ali, coisas ali no chão, as bicharadas mortas, apodrecendo, cheia de bicho, para eles era bom. Rato entrava, andava por cima da gente. A minha cabeça até dói, só de lembrar disso. Era simplesmente demoníaco. Simplesmente muito ruim. Mas vamos lá. E a vida continuou. Aí veio filhos em momentos errados, em horas erradas. Amo todos eles, mas vieram. Aí eu baguncei muito na vida, andei muito perdido. Por várias vezes eu não morri porque Deus tinha um compromisso com a minha vida. Deus tinha um propósito como tem na minha vida. Porque eu já fui salvo nesse meio tempo, eu fui salvo de coisas que vocês nem acreditam. Coisas muito ruins. Coisas que chegam a ser inacreditáveis, mas eram verídicas, eram verdades. E, amigos, eu posso dizer para vocês que eu
eu passei por um bocado. Um bocado. Eu andava nas ruas, eu via os demônios, eu via o mal, eu via nas esquinas, passava por eles assim, eles sentado, várias entidades. Eu via sair das paredes, eu via em cima do telhado. Uma época que eu morei na casa da coisa, eles me esperavam na porta, 2, 3 assim na porta, eu virava a esquina e eu via de longe eles, me olhando assim, abaixadinhos. Aí quando eu ia chegando perto, eles corriam para dentro e ficavam me atormentando às vezes a noite inteira, aquilo ali. E aí veio o falecimento da minha mãe, eu me revoltei muito, era muito apegado com a minha mãe. Eu lembro que eu me revoltei muito, muito mesmo. E eu falei assim, eu não acredito nisso. Aí eu, mexendo nas coisas lá do diabo, eu vi o nome da minha mãe dentro de um negócio. Ah, ali aquilo me revoltou, eu quebrei tudo. Quebrei as coisas todas. Não aconteceu nada, gente. No começo eu falei, eu não vou ter medo, porque se eu morrer mesmo, se eles me matar, eu vou para junto da minha mãe. Eu não perdi o medo. E nisso, uma vida totalmente desregrada, drogas, bebidas, a ponto de cair, chegar bêbado, não ter o que comer direito. Uma vida desgraçada. E aí, certo dia, eu liguei a televisão, na minha casa só tinha um sofá, uma geladeira e uma televisão e um fogão, mais nada. As roupas ficavam em cima de uma mesa, assim. Uma vida destruída, totalmente destruída. Aí um dia eu ligo a televisão, nenhum canal pegava. Aí um canal entrou, eu fiquei vendo. Isso foi em 1995, 94, não, 94. E eu comecei a ver aquele programa, era um programa da Record, o Fala Que Eu Te Escuto. A Record ainda não era da igreja, se eu não me engano, ainda era alugado o horário, era só de madrugada. Era alugado, pagavam pelo horário. Depois comprou a igreja. A igreja comprou a TV. Aí eu Fala Que Eu Te Escuto. Eu comecei a ver aquele programa. E aquilo começou a me abrir uma visão. Uma visão de eu falei, eu tô numa coisa errada. E nessa, o meu paizinho, quando a minha mãe morreu, ele já começou a se apegar com as coisas de Deus. Começou a ler a Bíblia, ia na igreja, na Universal. Desculpa, não ia falar nome, mas ele ia. Aí ele começou a falar desse Jesus para mim, filho, sai disso, filho. Olha, sua mãe morreu chamando o cara lá, morreu chamando aquele... Se eu não entro no quarto lá e falo de Jesus para ela se batendo toda amarrada, ela acalmava quando eu falava de Jesus, filho, Jesus existe, Jesus é bom. Eu não acreditava. Mas eu comecei a ver o programa, assiste o programa, assiste o RR lá, assiste o programa, comecei a assistir, comecei a ver as pessoas que eram da mesma religião que eu, se libertando daquilo porque viviam uma vida de fracasso. E a minha vida era de fracasso, mas eu tinha me doado. Eu fazia um monte de coisa nesse lugar. Eu fazia as oferendas, eu ajudava a fazer as coisas, matança, matar bicho, boi, cabra, bode. Hoje é proibido. Hoje, naquela época não era, hoje é proibido por lei. E aí, o bicho não pode sofrer para morrer. Sofria, porque fazia aquele furo, o bicho ia se bater. E eu, muitas vezes... Eu recebia aquelas coisas lá no corpo. Quando eu voltava em si, saía do transe, eu estava todo quebrado, todo arrebentado. Eu novo, o cara que jogava bola, nadava, remava, lutar, ajudou, fazia capoeira. Aquilo me destruía o meu corpo físico, arrebentava comigo. Mas eu gostava, eu recebia, batucava, e aí recebia aquelas coisas. Recebi acho que uns 3 negócios desses. E sempre me arrebentava. Bebia muito, um deles bebia muito.
Mas eu não acordava bêbado, mas acordava ruim, vomitando. Às vezes cheguei a ponto de vomitar sangue. Eles fumam charuto. E eu tinha doado a minha vida para o inferno. Mas quando eu comecei a ver aqueles programas, eu comecei a mudar a minha mente. E um dia eu, numa revolta, porque eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar um ovo. Falei, gente, o que eu estou fazendo nisso? E eu vendo aqueles testemunhos, aquelas coisas, eu vou nessa igreja. Chamei um amigo meu, falei, Alexandre, vamos... A mãe dele era evangélica, o irmão evangélico. Vamos na igreja tal? Aí eu falei, vamos na igreja tal? Vamos. Vamos lá, não tenho nada para fazer, vamos lá, eu também gosto. Aí comecei a ir. Fui no primeiro dia, no segundo, no terceira vez que eu fui, eu falei, eu vou pegar firme nessa igreja. Quando eu falei isso, pessoal, eu lembro que fosse hoje, eu passei um dia de perturbação. Eu quase fui atropelado por 2 vezes, no mesmo dia, por 2 vezes. Eu atravessar, olhar, não ver nada. Quando chegar o carro, brecar em cima... Da outra vez eu fui atravessar a rua, o carro virou na esquina, quase capotou, entrou dentro de um canal que tem na rodovia em Praia Grande. Para desviar de mim, bateu a roda, arrancou. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou para casa porque eu tô, né? Eu tô dando sorte isso aqui. Aí eu fui, só que quando eu fui para casa, eu fui por uma rua de trás. Quando eu tô passando assim, tem um cara armado matando o outro assim, na minha frente. Tirou a arma e matou o outro e olhou, o que tu quer também? Eu baixei a cabeça e saí. Eu falei, meu Deus, o diabo quer me matar. Aí era de tardezinha, quase pra noite. Eu falei, eu vou pra casa. E a minha irmã morava do lado, minha irmã mais velha. Passei na casa dela, tomei café, conversei, tal. Quando anoiteceu, eram as 8 horas, eu falei, eu vou deitar e vou dormir. Eu tava fazendo um serviço num prédio, numa obra num prédio. Eu tinha pego um bico e eu estava lá trabalhando. Eu entrei para dentro da casa que era antigamente a casa de... Fazia os atos lá. A porta não tinha fechadura e eu não tinha medo, porque todo mundo me conhecia ali e ninguém entrava. Eu lembro que eu não tinha luz onde eu dormia, estava muito escuro, mas muito escuro mesmo. Aí eu liguei o Fala Que Te Escuto lá, liguei para ver, só que eu ainda não tinha começado. Aí eu tinha ganho uma Bíblia pequenininha que eles davam na Igreja Universal, umas bíbliazinhas assim. Eu comecei a ler. Aí no fundo da Bíblia tinha uma coisa escrita. Estava escrito assim, até me emociona, pessoal. Estava escrito assim: quando você estiver em perigo, quando você sentir sozinho, quando tuas forças acabarem, quando você não tiver mais quem chamar, chama esse nome. Estava escrito bem grande, Jesus. Seja bem-vindo, meu filho. Estava escrito embaixo, o pastor tinha me dado. Aí eu fechei a Bíblia e falei, graças a Deus. Aquilo ali salvou minha vida, gente. Eu peguei, tomei um pouco d'água, lembro que fosse hoje, só tinha água dentro daquela geladeira. Era uma miséria. Eu dormia num sofá, os paus do sofá me machucavam todo. E aí, eu virei e falei assim, a partir de hoje, eu não quero mais saber dessa vida não. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu fui e deitei no sofá. E quando eu deitei no sofá, gente, tava tudo escuro, mas era escuridão, porque fora também não tinha luz. Tinha luz e energia, mas eu não tinha lâmpada fora e nem onde eu dormia, no quarto que eu dormia. E tinha uma porta que entrava direto para esse quarto. De repente a porta abriu. Dentro era tão escuro que a escuridão de fora clareava um pouco quando a porta abriu.
eu senti a porta mexer a maçaneta e abrir devagarzinho. Eu falei, pô, é alguém com sacanagem, vai vir com sacanagem para me assustar, né? E eu, como eu tinha um pouco de medo, eu dormia com um pedaço de porrete de pé de mesa, aqueles pé de mesa quadrado antigos, sabe? Que era bola, quadrado, aqueles de madeira maciça. Aí eu peguei pus a mão naquela madeira assim e fiquei esperando. Eu falei, se for o nego querer me roubar, né, roubar aqui, eu vou dar-lhe uma pancada. Se for sacanagem, eu vou bater no chão e vou dar um grito e assustar a pessoa também, né? Olha só as ideias. Daqui a pouco, quando eu olho na direção da porta, tinha um homem que era mais alto que a porta. Ele, para entrar, ele baixou a cabeça. Mas era um homem todo preto. Era a silhueta de um homem, bem grande, alto, muito forte, negro. Quando ele entrou para dentro da casa que estava escuridão, ele conseguia ser mais escuro que a escuridão. E ele veio andando na minha direção e aquilo na hora já me faltou o ar. E eu era magrinho, eu era forte, assim, tipo, musculosinho, sabe? Mas eu não tinha barriga, não era gordinho que nem eu tô hoje. Mas na hora o meu ar cortou. E eu queria gritar o nome da minha irmã e não conseguia. Aí aquilo veio andando na minha direção, dava uns 5 passos para chegar em mim. Aí quando chegou em mim, botou o joelho na minha barriga. Gente, eu não estava dormindo. Não era sonho. Era verdade. Era real. Eu nunca vou esquecer disso. E aquilo veio, olhou para mim. Quando olhou para mim, eu não vi os olhos, mas eu via o movimento. Era mais preto que a escuridão do quarto. Pegou com as 2 mãos no meu pescoço e começou a apertar meu pescoço e eu querendo gritar para minha irmã e o joelho em cima da minha barriga, me afundando a barriga e no meu pescoço. E no meu pescoço aquilo forçando e eu querendo gritar o nome da minha irmã, querendo gritar e eu tentava chamar, o apelido dela era Janja. E eu querendo falar Janja, Janja, e eu querendo e aquilo, e eu olhava e falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí, deixa eu pegar um pouco de ar. Aí eu tinha deixado, pessoal, a Bíblia aqui em cima da minha no braço do sofá, em cima da minha cabeça. A Bíblia caiu e bateu no meu ombro e abriu. Eu não vi nada, eu senti que ela abriu, porque fez o barulho das folhas. Na hora, aquilo foi questão de 30, 40 segundos. Eu lembrei do que estava escrito. Quando você não tiver mais forças, quando nada mais puder te ajudar, chama esse nome. E eu chamei não pela boca, eu chamei dentro do meu coração. Jesus, me ajuda. Ele vai me matar. Quando eu falei a segunda vez, aquilo rosnou, como se fosse largou o meu pescoço e eu ouvi dentro da minha mente, se tu não chamasse ele, como se a voz falasse dentro da minha cabeça, se tu não chamasse ele, eu ia te levar, porque tu eras meu. E aquilo virou as costas, saiu andando, a porta ficou aberta. Quando eu consegui respirar, eu corri para o outro lado, chamar minha irmã. Aí ela, o que foi? O que foi? Que desespero é esse? Eu batendo na janela dela. Rubinho, estão te matando, o que está acontecendo? Ela quase teve um troço, minha irmã é toda nervosa. Aí eu falei para ela o que tinha acontecido, ela falou, não acredito, Rubinho, será que tu não estava sonhando? Eu falei, Janja, eu tô com a minha garganta ardendo, tá queimando a minha garganta. Eu nem sei se ela vai lembrar disso. E eu, desesperado, eu falei, vou dormir na tua sala, que lá eu não durmo. Ela, pode dormir, dorme aí na sala. Eu lembro que eu dormi aquela noite na sala. Na manhã seguinte eu peguei, fui lá olhar, tava tudo do jeito que a minha cabeça imaginou, a Bíblia caída, aberta, a madeira no chão. Eu só troquei de roupa e fui para Santos, para casa da minha mãe. Minha mãe era falecida, estava só meu pai e a minha irmã mais nova.
Eu fui para lá e para mim voltar foi difícil, gente. Mas eu me apeguei com Jesus. Aí foi quando eu me apeguei mesmo com Jesus. Me apeguei. E aquilo ali não saía da minha mente até que uma hora eu me libertei do cigarro, me libertei da bebida, da prostituição. Eu me libertei de tudo e eu queria só esse Jesus. E foi quando eu tive paz. Pessoal, eu vou contar o resto em outro vídeo, tá? Vocês aguardam. Durante essa semana eu conto o restante do meu testemunho até chegar aqui. Vocês vão ver coisas surpreendentes. Como o diabo tentou contra a minha vida depois que eu abandonei o meu ministério. Quando eu abandonei Jesus e voltei para o mundo. Deus tem um propósito muito grande na minha vida e na sua também. Então acredite. O que Ele fez na minha vida é impagável. É por isso que está escrito que nem altura, nem profundidade, nem tamanho, nem altura, nem profundidade, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Mas também está escrito, o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, ainda não é o fim do testemunho. Eu vou parar aqui porque vai fazer 30 minutos. E eu tenho muita coisa para contar. Vai 1h30 de testemunho, gente. No próximo vídeo eu conto o resto. Eu quero que você medite nisso. Você que está nessas seitas, nessas coisas, se arrependa. Volte para Jesus. Amém? Eu amo a sua vida, eu amo você. Essa é uma parte do meu testemunho. Fiquem com Deus. Até o próximo.